Boa tarde, pessoal, sou Rosavelto Brugnara, hoje fazendo o segundo videozinho de Aprendendo e Ensinando, experiências próprias de mediunidade. Tá? Não trabalho em centro espírita, eu trabalho em casa, frequento centro espírita, né? Mas eu trabalho em casa, não trabalho onde eu tiver com a mediunidade, a espiritualidade quiser me usar, para me trabalhar, eu faço. Tanto que já fiz no centro da cidade, em festa, em vários locais que a gente esteja, não tem? E normalmente faço mais à noite, né? A hora que eles precisam mais à noite, que a gente daí tá mais calmo, tá mais tranquilo, onde eles conseguem também auxiliar a gente para ter um trabalho mais bem feito, né? Mas tem relatos também assim de onde estava numa lotérica, em alguma coisa, e a gente foi conversando e acabei passando mensagem para a pessoa que necessitava no momento, né? A espiritualidade faz a gente se encontrar, né? De qualquer jeito, quando eles querem, eles conseguem fazer as montagens para a gente se encontrando para chegar naquele momento. Hoje eu quero contar duas histórias para vocês, tá? Fazer uns vídeos bem rapidinho também, curto, para não ficar muito alongado, né? Para não ser cansativo para vocês. E a primeira história vai ser do pai e do filho. Tava dormindo um dia de noite, igual lá, sei lá, 2 horas da manhã, uma e pouca. Me acordei, olhei pro lado e tinha um homem lá. Aí conversei com ele, perguntei se ele precisava de ajuda. Ele, sim, preciso sim. Eu disse, o que você precisava? Daí ele disse que precisava de ajuda pro filho dele. Eu disse, então, e o que teu filho precisa? Daí ele disse, vem comigo, faz favor. Daí ele pegou no meu braço assim, né? Daí eu olhei assim, a espiritualidade estava ali junto no momento, né? E disseram, não pode ir, que a gente está te dando toda a proteção, toda a segurança. Até quando acontece isso, eu não preciso nem perguntar, na verdade, que eles estão ali dando toda a proteção e toda a segurança. Mas na dúvida eu ainda pergunto para, né? E ele me levou no local, a gente desceu no local mais abaixo, tá? Num plano mais inferior. E tava lá o filho dele, né? Um moço de uns 20 e poucos anos, 30 anos. Esse senhor devia ter lá, sei lá, uns 50 e poucos, 60. E aí ele pediu para ir lá conversar com o filho dele, para ver se eu podia ajudar o filho dele. Fui lá, conversei com o filho dele. E o filho dele relatou que estava muito triste, ele estava num plano bom, mas quando ele ficava muito triste, ele caía para aquele plano inferior. E, e daí assim, mas o que que era que tu fica triste e tu cai? Aí vem pro plano inferior, daí ele disse, não, que eu era casado, aí fiquei doente, faleci, e eu tinha um menino de 4 5 anos, né? Eu tô dizendo 4 5 anos, mas tinha 4 para 5 anos. E, e tal, daí a minha mulher conversava e tal, ela disse pra mim que não ia casar mais, tal, que ia cuidar muito do meu filho, tal, que eu sempre pedia pra ela, vamos cuidar bem desse filho e tal, e ela prometeu isso pra mim. E depois, não que ela não deixou, não cuidou, mas passou ali, eu acho, uns 4 anos que ele tinha falecido, ela começou a namorar com outro cara, casou, que é normal, uma mulher nova, né? E só que essa é a questão, ela tinha prometido para ele que ia cuidar bem do filho, talvez não ia casar mais, tal, aquela coisa, porque o casal novo tem mania de fazer isso, né? E não deve fazer isso, tá? Não deve fazer isso porque depois fica prendendo a outra pessoa, mesmo que a pessoa esteja até evoluída lá, mas quando ela pensa, ela lembra, ela cai, a vibração dela, ela cai para o mundo inferior, tá? Então a gente tem que cuidar bastante com isso, tá? Então fica essa dica, tá? Evite de fazer promessas quando tem um doente ou acamado que vai falecer. Evite de fazer promessas, porque se você fizer, você vai ter que cumprir, tá? Senão dá muito trabalho para a gente ajudar essa pessoa, dá muito trabalho para a gente resolver isso. Então se você prometeu, cumpra, senão não promete, tá? Prometer só o que puder cumprir. E voltando ao relato, então, e daí ele pediu que mostrou assim pro lado, assim, eu olhei pro lado, tava a imagem da mulher dele, grávida, já de outro homem, né? Depois de uns 4 anos, acredito eu. E então aquilo deixava ele muito triste. Ela tinha deixado o menino dele meio de lado, que é normal, a mulher tava dando o novo marido, tava dando mais atenção para a barriga, né? E deixou o menino um pouco mais de lado. E o menino deles, né, que já tinha ali 7 8 anos, né? Então ele ficava muito triste quando ele via isso, porque eles vêm visitar, eles vêm fazer a visita, todos nós recebemos essas visitas, tá? São os entes queridos de vocês, vêm visitar vocês quando eles estão bem, tá? Eles vêm visitar vocês, e quando eles estão mal, na verdade eles nem foram para um plano, eles quando vocês estão, eles vêm fazer visita, muitas vezes até atrapalham, porque estão densos, estão muito pesados, e acaba atrapalhando, então. E os que estão muito bem lá, vêm fazer uma visitinha, vejo como é que tá, tudo certinho, volto pro plano deles, né? Só que ele, quando via, ele descia para um plano inferior e não conseguia subir. E o pai dele, com muita dó dele, muita pena dele, tinha essa autorização, como era um homem muito bom também, teve essa autorização de vir
e pedir ajuda para o filho, que o filho não tinha essa condição de vir pedir ajuda. Ele estava tão coisa que ele não tinha nem essa condição. Esse ano tem a pessoa que está muito deprimida, que não tem nem condição de pedir ajuda, e o filho dele estava dessa forma. Foi onde o pai dele veio, ganhou essa autorização da espiritualidade, ganhou essa ajuda da espiritualidade, esse presente, né, de vir pedir ajuda para o filho. E sim, aí eu disse, não, vou ver o que eu posso fazer e tal, não conhecia essa família, né? E disso passou uns dias, conversei com uma pessoa que sabia da mediunidade e tal. Então essa pessoa assim, não, conheço a família mais ou menos e tal, assim, tenho até amizade com eles, tem o zap de um deles lá e tal. Eu assim, posso olhar o zap, então podia mostrar dele, até para me confirmar se realmente tinha sentido aquilo ali, que muitas vezes eu também fico na dúvida, mas será? Porque foi uma história tão completa, tão, né, que a gente tem hora que fica até, meu Deus, né, muito, é muita, uma sincronização muito perfeita para ser verdade, muitas vezes até a gente fica assim, né, mas não, mostrou a foto, a hora que ele mostrou a foto de toda a família, ele buscou ali na rede social, ele pegou a foto de toda a família. Tava realmente o cara que tinha falecido, que eu não conhecia, e o pai dele, que também já tinha falecido, faleceu 2, 3 anos depois do moço, né? E que daí veio pedir ajuda pro filho dele, né? Pra esse moço. Assim, ó, cara, era eles assim, carne e osso, assim, eu vendo eles, cara, era muito perfeição. Aí eu perguntei, tá, e esse moço era casado, sabia de alguma coisa? Disse, não, era casado e tal, e só que a mulher dele já tá casada com outro, já tá grávida, já desse outro cara e tal. Eu assim, daí eu contei a história pra ele, deu assim, cara, tu conhece a família, tu não disse que tu sonhou com ele e tal, e ele pediu para só dar um pouco mais de atenção pro filho dele e tal. O problema era, na verdade, não era nem ela ter casado de novo tanto e tá grávida. O problema ela era ter deixado um pouco o filho, assim, um pouquinho de lado. Não é que ela abandonou, mas ela deixou um pouquinho mais de lado para dar um pouquinho mais de atenção pra barriga, né? Isso também é normal, né? E o que que acontece? Nisso tudo, então, eles não conversam sim. Foi, passou o recado para a família, daí a própria família relatou, realmente, ai que bom que tu sonhou isso, porque pra gente botar na cabeça dela, porque realmente ela abandonou, quase deixou um pouquinho de lado o menino para só dar atenção agora para a barriga, para a gravidez, né? Que é normal, mas também tem que dar atenção para o outro que está ali, porque o outro ali fica muito carente, né? Fica muito aquele ciúme, né, de irmãozinho. Então, e nisso eles corrigiram esse erro, ela começou a dar mais atenção realmente para o menino. Esse rapaz, eu não falei mais com ele, com o pai dele, tá? Não consegui mais falar com eles, porque eu também não vou atrás para falar. E eles também, se não vieram pedir mais ajuda, porque teve gente que já veio mais de uma vez pedir ajuda, se não vieram mais pedir ajuda, então é porque, graças a Deus, os dois foram pro plano bom, porque os dois eram, o pai e o filho eram pessoas muito boas, tá? O único problema é que o pai só veio mesmo para pedir ajuda pro filho, que o filho de vez em quando descia e no plano inferior por causa disso. Acredito hoje que os dois estão muito bem, o menino está muito bem, muito melhor que estava, a criança já deve ter nascido, já deve ter um tempo aí, e está tudo certo, tudo feliz. Olha como foi organizado, como a espiritualidade fez tudo para acontecer, para todo mundo ficar feliz, porque era tudo pessoas boas, tudo pessoas honestas, pessoas dignas, então eles mereciam essa felicidade, eles mereciam esse de estar tudo junto assim, não tem todo, cada um no seu, quem está aqui na terra e feliz, e quem veio a falecer, que estava já em espírito, ficar nos planos superiores, né, que eles podiam estar lá, porque eles eram merecedores daquilo, né? Então esse fica o relato da primeira história, tá? Então quero pedir para vocês, evitem de fazer promessa para quem está acamado, para quem está em final de tipo de vida, que a pessoa está doente, tá ali que vai falecer, você já sabe disso, os médicos já deram isso. Então sempre cuidar para não fazer promessa que não possa ser cumprida, porque depois dá um problema muito grave para os médicos, não só para mim, para todos os médicos, centro espírita tem que resolver isso, assim, é bem complicado, porque dá um pouquinho de trabalho, tá entendendo? Então, beleza, agora vamos para o segundo relato, tá? O segundo relato também é de um pai e de um filho, tá? Hoje resolvi botar esses dois relatos aí, me pediram para botar isso aí, então eu vou passar. Tinha um colega meu, que ele tinha 20 e poucos anos na época, né, faz alguns anos atrás, e ele estava doente e veio a falecer. Ele tinha um menino de 1 ano e pouquinho, esse menino dele bem imperativo até e tal, não brincava com muita gente, ele era mais de ficar brincando sozinho, ou no colo do pai e da mãe, ou brincando sozinho, né? Não ia no colo de ninguém, essas coisas. E esse rapaz daí veio a falecer. Veio a falecer de doença, né? Teve uma doença, faleceu. E nisso a mulher dele ligou, que a gente era bastante colega, amigos, né? A mulher dele ligou assim, fulano faleceu hoje, assim, assim, tá no hospital lá, vai chegar em casa, tá hora da noite. Eu assim, não, a gente vai pra aí e tal. Aí peguei e fui. Fui lá ao velório, daí o velório dele ia ser no centro comunitário, como o corpo ainda não tinha chegado, a gente foi lá pra casa, como tinha bastante amizade, tinha essa regalia de ir lá para casa deles, fui lá para casa deles, lá tinha umas 20 pessoas, familiares, mais alguns amigos, estavam tudo lá.
E nisso começou a me dar um calorão muito forte no corpo, um calorão muito forte no corpo, uma vontade de fazer xixi, de ir no banheiro, né? Isso é normal, acontece quando a gente está num lugar bem público, acontece isso para a gente receber a mensagem mais com calma, num lugar mais, é no banheiro, mas é um lugar mais reservado, né? E eu já sabia como estava sentindo aquele calorão e como com muita vontade de fazer xixi. Eu não estava com vontade, mas veio essa vontade e não teria jeito. Inverno, dia de inverno, até muito frio, né? À noite era. E eu sabia, se eu vou lá no banheiro, vou trancar o banheiro, que 20 pessoas, 30 dentro de uma casa, um banheiro só, vou ter que trancar a porta, né? Mas daí eu tava com um pouquinho de medo também. Eu disse, mas tu tem medo? Não, de vez em quando eu tenho medo. Porque eu sabia que ele tinha falecido naquele dia, que ele ia ser velado aquela noite, era conhecido e eu senti que ele estava ali, ele queria conversar, ele queria me dar alguma mensagem, queria alguma coisa, então isso também me deixa, se vem depois sem problema nenhum, mas como era no dia ali, o corpo ainda estava ali para chegar, mas o corpo não tinha se enterrado, então isso me preocupa um pouco, me deixou um pouquinho assim, com medo também, não tem? Mas teve uma hora que eu não aguentei mais, fui obrigado pro banheiro, tranquei a porta, entrei, daí fui fazer o xixi, claro, né? Aí a luz acesa, daqui a pouco a luz começou a se piscar tudo, eu fiz de conta que não era nada, ela começou a se piscar de novo, daí eu perguntei, dei o nome dele, né? Assim, fulano, queres me falar alguma coisa? Queres passar alguma mensagem, alguma coisa? Quer que fale alguma coisa para tua esposa, para alguém da família? Aí não falava nada, não respondeu nada, tá? E mais duas vezes daí piscou a luz, eu terminei, lavei as mãos, só saí na porta, esse menino dele veio, me agarrou forte na perna, abraçou. E o menino não interagia com ninguém, tá? Eu tinha visto esse menino dele umas duas vezinhas assim, só rápido de passagem, né? Imperativo e tal. Me abraçou muito forte na perna, pediu colo, erguei os bracinhos pra cima, pediu colo. Peguei ele, me abraçou muito. E depois apontou para a porta, fui lá, abri a porta da rua, que a casa estava fechada, que era inverno, muito frio à noite, né? Abri a porta, ele apontou assim pro céu, para as estrelas, né? Aí eu olhei para cima assim, daí ele pediu para descer assim, tipo, quando a criança quer descer, né? Aí desceu, foi lá brincar com os brinquedinhos dela normal. E todo mundo ficou admirado, porque nunca foi no colo de ninguém esse menino, essa criança, né? E daí eu até não falei nada pra ninguém, que ninguém sabia da mediunidade ali. Eu também não ia contar a história ali na hora, né? Mas com certeza ele usou o meu corpo físico, o pai do menino que tinha falecido, para poder dar o último abraço, o último contato físico com o menino, que eles conseguem fazer isso, tá? O menino com certeza, a hora que viu eu saindo do banheiro, viu a imagem do pai dele em mim, que isso também a espiritualidade faz, tá? E ele aclopado ali, a nossos perispírito ali, que faz essa transição, né? Ele ali, ele sentiu o prazer daquele último abraço forte no filho dele, cheirar o filho dele, daquele abraço ali físico, e o filho dele também deu aquele último abraço no pai, sem saber que era o último abraço, mas era o último abraço no pai físico, pelo menos naquele momento, né? E depois apontou ali para a porta ali, eu fui ali e tal, já mais ou menos já sabia de tudo que estava acontecendo, e depois ele pediu para descer, foi lá brincar normal, e então ficou assim, ficou uma coisa bem me deu medo, mas na hora depois que acontece tudo assim, também me deu um alívio, um prazer muito grande, assim, uma sensação, a espiritualidade passa uma sensação muito boa pra gente também, né? Porque ele veio, eu pude dar esse último momento de esse abraço pro menino e esse último momento de abraço pro pai também, consegui fazer essa mediunidade, essa passar, ficar no meio dos dois, que é isso que é a mediunidade, ficar entre o meio do mundo espiritual e do mundo físico, né? Por isso que é mediunidade. A gente fica no meio dos dois mundos, contato com os dois mundos. Eu pude dar esse prazer pro pai, que tinha falecido, e pro filho também, tá? Então, assim, ó, foi esse relato também muito bom, muito maravilhoso, que eu pude ajudar essas duas famílias, tá? E essas duas famílias, na verdade, não sabem, tá? Então, contando a história deles assim também, mas eles não sabem também, então que eu não dei nome, não dou endereço, não dou cidade, nada, que é alguns na cidade da gente, outras cidades vizinhas, né? Mas que como não tenho tempo também para ir pedir autorização e tal, então eu conto os relatos e muitas vezes altero até um pouquinho as datas assim para não ficar uma coisa assim que bate data tudo certinho, né? Mas é isso aí, tá? Muito obrigado, tá?
Se vocês puderem aí curtir, dar um likezinho que o pessoal pede aí, né? Aquela curtidinha, aquele likezinho. Se puder se inscrever, se puder compartilhar, que diz o pessoal que daí o YouTube consegue mandar para mais pessoas. Então eu agradeço bastante vocês, tá? Que Deus abençoe o final de semana, que Deus abençoe a semana que vem, que Deus abençoe toda a nossa vida, tá? Que Deus possa curar cada um de nós, desde a nossa parte emocional, física, mental, espiritual, e que Deus abençoe todos nós. E muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo, para eu poder passar isso para vocês. E muito obrigado também por vocês receber, passando para frente. A espiritualidade fica feliz, porque tem muitas pessoas que estão passando por problemas em casa, de filhos, crianças, muitas vezes médium, e não estão entendendo, as crianças estão sofrendo. Então eu estou contando esses relatos aí para vocês poderem ajudar esses filhos também. Ah, esse menino, leva no centro espírita, conversa com as pessoas, ah, meu menino é assim, 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 a minha menina. Aí o centro espírita sim vai passar toda a informação para vocês ter o quê? Para vocês poderem ajudar essa criança para não sofrer igual eu sofri, e para vocês ter uma liberdade para poder trabalhar a espiritualidade com menos dor e com mais amor, para não ser que nem eu. Fui muito mais na dor do que no amor. Beleza? Então, um bom final de semana, uma boa semana para vocês, e Deus abençoe. E até o terceiro videozinho, tá? Esse é o segundo, teve o primeiro, agora é o segundo, e já já nós vamos fazer o terceiro daqui uns dias. Beleza? Brigadão.